Amém, amém, aleluia. Boa noite, Rede Jovem. Boa noite, como é que vocês estão? Bem também, obrigado, Léo. Gente, reforçando alguns avisos. Então foi mencionado sobre o culto do pastor Luiz aqui, que ele vai estar pregando sobre as eleições, é dia 21 de setembro, fechou? Semana que vem, só para corrigir. E também gostaria de avisar, o nosso pastor Tiago e pastor Atari, estão em Blumenau, foram ministrar em uma conferência lá, e estão agora retornando para cá, e eu fiquei incumbido dessa tarefa. Deus me abençoe e me proteja, amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Oh, glória. Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor possa abençoar a volta dos pastores para Curitiba, Pai, que o Senhor possa os guiar, eles cheguem em paz, em segurança. Jesus, abençoa essa noite, Pai, que realmente o Senhor possa falar, Deus, o coração de cada um aqui, Jesus, que seja o Senhor à frente, Pai, que nenhuma limitação humana, nada impeça daquilo que o Senhor tem para essa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Semana passada, o pastor Tiago começou uma série de mensagens sobre a Rede Jovem. Por quê? Porque a CCC, se você não percebeu, está fazendo 40 anos. Cara, 40 anos é muita coisa. E para celebrar isso, além de cultos especiais, mais um dia da família e tudo mais, a gente está fazendo uma série de mensagens da Rede Jovem sobre o tema Rede Jovem. Sobre quem nós somos, sobre o objetivo da gente fazer esse culto. E não só porque, características da Rede Jovem, porque a gente é legal, mas não, de acordo com o livro de Atos, que conta a história da igreja. E ali a gente pode aprender com eles o que deve ser um culto, como é que deve ser uma rede. E semana passada a gente falou sobre rede de conexão. E a gente compartilhou sobre ser um lugar em que a gente recebe pessoas e faz amizades novas e aproveita para fazer novas conexões. E eu lembro, cara, como a Rede Jovem já marcou a minha vida. E eu lembro muito bem de uma vez que a minha irmã vinha na Rede Jovem aqui, isso era lá por 2008, 9, 10, não lembro mais ou menos. Eu tinha 11, 12, 13 anos por aí. E ela falou, pai, eu vou precisar chegar mais tarde hoje, que depois da Rede Jovem tem um evento, posso? Daí eu não sei como é que foi a conversa, mas provavelmente foi algo assim, se você levar teu irmão, pode ir. E lá fui eu, vim aqui na Rede Jovem, meio escondido, era mais novo. E então eu cheguei aqui, e nossa, telão, todas as coisas da hora, estava tendo um culto muito diferente do que eu estava acostumado na arca com as crianças. E então esse evento que tinha depois da Rede Jovem era a abertura da Holy League. E eu lembro de assistir o vídeo de abertura, eles apresentando os times, tocando a música, que é a mesma música que toca até no vídeo de hoje. E eu ficava, nossa, que massa, velho, a Holy League, que da hora. E daí a gente vai, tem os times. E naquela época, irmão, tinha time, assim, que era quase rixa de Atlético e Coxa, assim, para mais, sem violência, mas era um disputado. Era o Mega Mess e o Chucks. Você nunca ouviu falar, eram dois times da Rede Jovem. E eu lembro que na Rede Jovem, ou se era um, ou se era outro, velho. Não tem como ser os dois, não tem brincadeiras à parte, mas era um lugar em que havia uma competição, era muito massa. Então, começou os jogos. Eu ia lá na Spartacus, que tá igualzinha também, desde aquela época. Só não tinha o viaduto, mas deve ser o mesmo campo, a mesma borrachinha, tudo. E a gente foi lá e eu lembro de olhar e falar, puxa, um dia eu quero estar lá jogando bola. E, cara, passaram-se então 10 anos. A gente voltou com a Holy League, pude jogar, né? Por incrível que pareça, me aceitaram no time, velho. Além de tudo, meu time foi campeão, cara. Fiz um gol na final, é onde o impossível acontece, rapaziada. É onde o que você menos espera vai acontecer. Mas muito mais que isso, a Holy League pôde proporcionar conexões. Conexões que talvez eu nunca teria tido se não fosse através da Rede Jovem, se não fosse através desse evento. Então, semana passada a gente focou sobre isso e hoje nós falaremos da Rede Jovem como uma rede de descanso. Rede de descanso, de acolhimento. Vamos abrir lá então a nossa Bíblia em Atos 3. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Atos 3, de 1 a 8. Vai abrindo sua Bíblia, de preferência, não sei se é igual eu, de papel. Eu gosto da minha Bíblia de papel, é muito bom. Vamos estar lendo então a partir do versículo 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós.
O homem então olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Puxa, cara, que passagem, que história. Eu fico imaginando, assim como o pastor fala, como um filme. Gosta de pirar, viajar um pouco na maionese. E se a gente for pegar o contexto dessa história, em Atos 2, um pouquinho antes, no final dos evangelhos, Jesus então é crucificado, ressuscita, fica lá um tempo e sobe aos céus. E ele fala então que vai enviar o Consolador. Passa então um período, em Atos 2, vem o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Então a partir dali tem uma pregação, onde se convertem mais de 3.000 pessoas. E ali começa, para valer o negócio. Pedro começa a comandar, começa a fazer essas coisas. E em Atos 3 já conta essa história. E o que eu imagino? Pedro e João estavam indo orar e passando ali naquele lugar chamado Porta Formosa, era a porta de um templo. Os judeus tinham o costume de ir 3 vezes ao dia lá orar. Então era um lugar com um movimento, um fluxo muito alto de pessoas. E era comum que ali fossem deixadas pessoas para pedir ajuda, pedir esmola. Porque ali também fazia parte do papel do cristão, ou enfim, de quem estava ali, de cuidar dessas pessoas. Faz o papel, além de que é muito nobre, principalmente naquela época, dar esmola para aquelas pessoas. Então era um ato comum. Mas então Pedro e João estavam passando lá. E então eles veem esse homem. E quando eles falam com o homem, e aí? Tem esmola para me dar e tal? E Pedro então responde: olhe para a gente. E o que o cara fala? Estou olhando. Cadê? Fica esperando. E então Pedro, de uma forma ousada, fala: levanta-te, anda, em nome de Jesus Cristo. Eu imagino João agora, que talvez não era tão proativo, sanguíneo como Pedro, falando: cara, de verdade, é real, não é só Jesus não. Sabe aquele negócio que você aprende com, seu pai, com alguém, e de repente tem que fazer sozinho? Você fica: meu Deus do céu, agora sou só eu e eu. Eles não tinham mais Jesus ali em forma física, mas eles tinham o Espírito Santo. Então eles falam: levanta-te, anda. E eu fico imaginando João: meu Deus, que da hora. Então eles começam a celebrar e cantar. E por que eles fazem isso? Porque isso também é papel da igreja, da rede, cuidar das pessoas. A igreja, ela é um hospital. A igreja precisa ser um hospital. A Rede Jovem precisa ser um lugar de acolhimento, de descanso. A gente precisa cuidar das pessoas. Jesus comparou o cristão na parábola do bom samaritano a quê? Aquele que cuida do próximo. De quem? Do próximo. De quem está do seu lado, de quem está perto. E pesquisando e olhando um pouco a história dos hospitais, o que a gente aprende? Que o cristianismo foi fundamental na criação de hospitais. Lá no século IV, segundo a revista aqui, a Super de Abril, com o crescimento do cristianismo, os hospitais se expandiram e eram comandados por sacerdotes e religiosos. E haviam lugares como enfermarias, onde os pacientes eram tratados, onde eles recebiam medicações da época, e aquilo se tornou um modelo de hospitais modernos. Eles recebiam viajantes, imigrantes, doentes, pobres, e na Idade Média, as ordens religiosas continuaram a liderar a criação de hospitais. Estudos dizem que foi responsável naquela época pela criação de aproximadamente 2.000 hospitais. Nós, cristãos, está no nosso sangue cuidar do próximo. Ser um hospital, ser um lugar de porta aberta. E a Rede Jovem precisa ser um lugar que recebe o aflito. A gente está em setembro, e setembro é o mês do Setembro Amarelo, que faz uma conscientização em relação às doenças emocionais, conflitos da alma, da mente. Nós, como Rede Jovem, precisamos ser pessoas que acolhem essas pessoas, que não julgam, que entendem a profundidade, que cuidam dessas pessoas, que levam a sério. Líderes de célula, nós precisamos estar atentos a quem está na nossa célula, a sinais, a qualquer coisa. Puxa, talvez na sua célula você percebeu algum comportamento diferente, o Espírito Santo te falou alguma coisa. Investiga, leva a sério. Ora por aquela pessoa. Rede Jovem precisa ser uma porta aberta para receber. A gente precisa apresentar ela para os médicos dos médicos. Mas não só isso, nós somos também uma rede.
Nós também temos a nossa rede de amizades, nós temos psicólogos, nós temos médicos, pessoas que podem ajudar essas pessoas que estão passando por isso. Eu gostaria de aproveitar esse momento e a gente orar por isso. Feche seu olho no seu lugar. Quem sabe você tem pensamentos que não são saudáveis, pensamentos talvez até de morte, ansiedade, talvez você já foi até diagnosticado com depressão, e eu quero orar para que o Senhor possa te curar essa noite. Senhor Jesus, nós oramos por cada pessoa aqui na Rede Jovem, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar qualquer coisa, Jesus. Nós sabemos que não é de acordo com as nossas forças, mas é o Senhor que cura. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Que cada pessoa aqui que possa estar passando por isso possa ser curada em Teu nome, Jesus. Amém. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não só que isso, a Rede Jovem precisa ser um lugar que recebe o pecador, ou seja, eu e você, todo mundo. A Rede Jovem precisa estar de porta aberta. A nossa rede de descanso precisa não ter filtro, não ter plano de saúde. A gente precisa só estar com a porta aberta e receber pessoas como nós, pecadores. Talvez você veio para cá procurando pessoas perfeitas. Talvez você veio para a Rede Jovem com uma expectativa das pessoas de perfeição e, deixa eu contar, infelizmente isso não existe. Infelizmente não há pessoas perfeitas. Por um outro lado, eu creio que nós, cristãos do Brasil, a gente precisa melhorar a imagem da igreja. Nós precisamos sim assumir a responsabilidade e demonstrar, não manchar o nome de Jesus. Mas nós não somos perfeitos e nós nunca seremos. Apenas um homem foi perfeito aqui na terra, Jesus. E a gente veio para cá, e você pode ter vindo talvez procurando pessoas perfeitas, mas você não vai encontrar aqui. Pode ser que você veio para cá procurando algo, mas deixa eu contar, esse algo, essa pessoa, essa expectativa que você tem, só em Deus pode ser completa. Amém? Deus é tão bom que Ele deixa eu e você, a gente fazer parte disso. As pessoas podiam vir e simplesmente serem curadas, serem tratadas, serem acolhidas, mas não, Ele deixa eu e você sermos os enfermeiros dos hospitais, os assistentes, receber essa pessoa, acolher, abraçar, orar. A gente pode fazer parte, nós devemos como Rede Jovem fazer parte disso. Eu creio que a Rede Jovem é um lugar para isso. Se um dia já foi mais, já foi menos, eu não sei, mas eu creio que hoje ela precisa estar de porta aberta para receber o pecador. Para receber eu e você, o qual pecamos, às vezes diversas vezes na nossa semana. Eu declaro e eu creio que talvez uma pessoa que venha para cá procurando o seu descanso numa vida sexual ilícita, ela vai encontrar o perfeito descanso em Jesus. Talvez alguém que venha procurando, ou venha procurando descanso nas drogas, em qualquer coisa, aqui ela vai encontrar o verdadeiro descanso que é Jesus. Que aqui a gente possa mostrar que não há algo, que não há nada natural que possa suprir o nosso coração, que não é Jesus. Aqueles que talvez estão procurando descanso no dinheiro, nas finanças, em instabilidade, eu creio que aqui na Rede Jovem eles vão aprender o verdadeiro descanso. Não apenas de dinheiro, mas de todas as áreas, porque estarão com Jesus, encontrarão aquele que dá o verdadeiro descanso, o verdadeiro fardo que é leve. A igreja é um hospital, e quem mais precisa de um hospital, senão nós, os doentes de espírito, pecadores, que um dia estávamos condenados à eterna morte, e fomos salvos por Jesus, amém? Além de um hospital, a igreja precisa ser um lugar, a Rede Jovem precisa ser um lugar, que muda perspectivas. Pedro e João olharam para ele e disse: olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro teve sua perspectiva mudada. Ele era um pescador. Será que o Pedro pescador já se imaginou um dia falando para o aleijado: levante-se e anda? Eu, viajando um pouco mais, eu gosto de pensar e imaginar que nessa hora que Pedro então pega na mão desse homem e o levanta, ele lembra da vez em que Jesus pegou ele, se afogando no mar, talvez por falta de fé,
e levantando ele. Então Pedro pega no braço esse homem. Talvez o Pedro, que foi julgado talvez por ter pouca fé, passou por um momento em que ele se sentiu mal porque ele não teve fé suficiente. Estava ali exercendo um grande ato de fé. Estava ali tendo mais fé do que muitos e falando: não é apenas dinheiro que eu quero te dar. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A igreja é um lugar de mudar perspectivas. Pedro talvez tinha a perspectiva de fazer algo para o resto da vida, de seguir uma vida normal, mas então vem Jesus e muda completamente a vida dele. Então ele estava sendo usado por Jesus para curar esse cara. E é interessante que esse homem, ele estava pedindo dinheiro, e o que ele encontrou foi muito maior do que isso. Eu não sei o motivo que você veio na Rede Jovem, não sei o motivo da primeira vez que você veio na Rede Jovem. É normal, a gente vir às vezes por causa da menina que a gente está gostando, do rolê pós-culto, do futebol, do DJ, né, Bruno? É normal, a gente vem para cá às vezes com motivos que não são os melhores motivos, que não é o motivo principal de Jesus, mas a gente vem para cá, e então a gente é encontrado, acolhido por essa rede, em que apresenta o melhor motivo de todos. Eu não sei por que você veio aqui essa noite, mas há algo muito especial do que qualquer dinheiro, há algo muito mais especial do que qualquer cura. Há Jesus Cristo aqui, que pode te curar, que pode restaurar a sua vida. E esse é o nosso papel como Rede Jovem, receber essas pessoas, mudar a perspectiva. Quantas vezes eu vim para cá me sentindo um lixo, o pior pecador de todos, sentindo um cara que é indigno. Hoje a gente recebeu uma palavra, o Charles veio compartilhar sobre as vezes em que nós ou alguém se sente sujo ao ponto de: puxa, eu não quero ir à igreja, eu não mereço esse lugar, eu não quero contaminar esse lugar, eu sou pecador. Deixa eu te contar, cara, não há nada que contamine Jesus, não há nada que possa manchar ele, muito pelo contrário. Você pode vir aqui para ele te limpar, trocar suas vestes, te restaurar. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar. E quantas vezes eu vim para cá me sentindo assim, e saí celebrando, saí feliz, com outra perspectiva. A gente, como Rede Jovem, é colocado num corpo, em células, em grupo, com um motivo. Não é só para você amassar o lanche pós-célula, não é só isso, não é só futebol. A gente é colocado em um grupo para a gente compartilhar testemunhos. Compartilhe testemunhos, cara. Compartilhe o que você viveu nessa semana, alguma coisa da sua vida, porque quando a gente ouve um testemunho, a gente é animado, a gente recebe uma nova energia. Puxa, se ele conseguiu, eu também consigo, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou orar. Jovens, que a gente como Rede Jovem possa compartilhar o que a gente tem vivido como cristão, e que isso possa incentivar os outros a viverem também essa vida. Que todos os sábados a gente possa se reunir e oferecer um ao outro uma nova perspectiva. Aqui está o Guilherme, que muitas vezes não se via sem perspectiva por causa de causas naturais. Viu uma vida: puxa, não sei o que eu vou ser da minha vida, não tenho dinheiro, não tenho nada demais, não sou bom em nada. Mas há Jesus que apresenta uma outra perspectiva para mim. Então eu posso ter uma vida totalmente diferente, porque eu pude mudar a minha perspectiva. Adiante, a igreja, a Rede Jovem, precisa ser um lugar de alegria. Repete comigo, por favor. A igreja é um lugar de alegria. Irmão, muito mais do que tudo isso, a gente também celebra. Você acha que a gente toca música animada aqui, pula aqui só porque é protocolo, tá lá em Atos? Não! A gente faz isso porque a gente celebra. E a alegria é a marca do cristão. Porque a gente não depende de circunstâncias para estar feliz, amém? A gente não depende de homens para estar feliz. A gente não depende das situações. É claro que a situação nos abala. É claro que tem vezes que a gente está triste. Mas a nossa alegria é do Senhor. E isso precisa ser a marca da Rede Jovem. A alegria, a felicidade, a celebração. Essa precisa ser a nossa marca. A Bíblia conta nessa passagem de Atos 3 que o que acontece? O homem é curado, então ele salta e começa a celebrar, começa a louvar a Deus. Eu imagino talvez um lugar de oração, está todo mundo quieto, assim, de repente entra um homem que todo mundo sabia que era aleijado, que todo mundo sabia que tinha seus problemas. De repente o homem está pulando, dançando, celebrando.
Não tem como você ficar parado. Quando eu e você, a gente vai no estádio de futebol, não sei se você vai. Eu fui pela última vez agora pro Paraná, que só vai jogar daqui uns 7 anos. Deus o tenha. Mas foi legal. Série D, se Deus quiser, meu filho vai ver o Paraná de volta na Série C, talvez. Mas eu tenho esperança no meu time. E, cara, como é massa no estádio. Eu curto, não sei você. Mas a gente vai lá, a gente grita, celebra gol, ferve, fica sem voz, a gente sofre, a gente vibra, a gente celebra. Por quê? Porque faz parte da nossa vida. Nossa vida não tem que ser só coisa ruim, trabalho, não. Tem que ser celebrar também, irmão. Tem que estar feliz, independente da situação. Mesmo torcendo para nada, tem que estar feliz. E é mais difícil para mim. A gente comemora aniversário, cara. Por quê? Porque a gente gosta de festa. Vamos fazer uma festa só como é que é? Só para os íntimos. Daí vai lá 80 pessoas. Não, só vai ser uma comidinha, um bolinho para 100 pessoas. Tá no nosso sangue, velho, faz parte a gente comemorar, celebrar as coisas. Deus nos criou para isso também. E por que é diferente na igreja? Por que a gente não comemora aqui? A gente deve celebrar mais aqui. Que muito mais que um ano de vida, muito mais que um gol, a gente vê salvação, a gente vê cura, a gente vê libertação aqui, cara. A gente vem todo arrebentado, todo pecador, e a gente sai daqui curado, perdoado, transformado. Há maior motivo para celebração do que esse. Nem meu gol da Holy League, velho, tem tanto motivo, cara. O motivo verdadeiro é Jesus, irmão. Rede Jovem, venha sábado preparado para celebrar. Já venha pensando, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou comemorar, não vou ficar aí, top, tomar um café. Venha para cá e pule, celebre, cante, dê o seu melhor, irmão. Não seja velho, não, você é Rede Jovem, amém? Aqui na Rede Jovem, a salvação de perdidos, irmão. Aqui na Rede Jovem, a cura, a perdão dos pecados. A gente precisa celebrar todo sábado. Todo sábado a gente precisa celebrar, não pode ser diferente. Eu lembro muito bem da vez que a Débora ficou doente, ficou na cadeira de rodas. E foi um domingo. Então a gente já sabia toda a situação, já tinha visitado ela no hospital e etc. E a gente veio para o culto, ela fica aqui no culto, a gente viu ela e subi para o Mega Team. Estava lá participando do Mega. Lembro muito bem, eu sentado numa parede, na parede da direita, sentado, prestando atenção. Estava tendo acho que uma entrevista, alguma coisa assim. E eu estava lá de boa, como todo culto, de repente, a Débora entra, pulando, dançando, gritando. E daí a Débora, gente, a Débora, que não podia, que não estava andando, está correndo, está pulando. Cara, nesse dia, o culto acabou. A gente não sabia fazer outra coisa que não fosse celebrar, agradecer, louvar, orar. A gente não sabia mais o que fazer que não fosse agradecer a Deus por experimentar algo como isso, por ver a cura dela. E todo sábado a gente vê salvação aqui na casa. A gente precisa celebrar igual. A gente precisa ferver. A gente precisa agir, não como uma forma comum, mas sim como algo diferente. A salvação, alguém está tendo a sua eternidade mudada. A gente precisa saltar, pular. Eu não sei se você é bom na dança. Se for igual eu, só tenta, mas se diverte. Lá em Salmos 24, fala uma passagem de como vai ser a volta de Jesus. Então, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente das guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está lá em Salmos 24, 10. Já parou para pensar na volta de Jesus, irmão? Tenta imaginar um pouquinho, viaja um pouco. Imagina Jesus voltando. Cara, não vai ter como a gente ficar parado.
não vai ter como a gente celebrar. Ou ficar desesperado, né? Mas daí espero que você celebre. Quando Jesus rasgar os céus e aparecer, nosso espírito não vai conseguir se conter. Quando Jesus estiver voltando, cara, a gente não vai saber falar outra coisa que não seja adorar, celebrar. Porque aquele que nos salvou voltou para nos buscar, irmão. Nosso espírito vai celebrar tanto esse dia. E eu e você hoje, a gente precisa aguardar por esse dia. Querer esse dia. Quando que é? Eu não sei, ninguém sabe. Mas ele vai acontecer. Haverá um dia. E esse dia pode estar breve, pode estar longe. Mas nesse dia, o Senhor retornará. E a gente vai para o céu com Ele, amém? Irmão, você quer mais o que para comemorar? Que motivo mais você quer para poder celebrar? Para poder se alegrar, para dar um sorriso, para vir na Rede Jovem comemorar? Eu e você, a gente foi salvo, foi liberto, foi transformado, foi curado. O que mais a gente quer? O espírito do crente, velho, salvo, quando ele lê que o Rei da Glória vem rompendo os portões do céu, a gente precisa levantar, louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Essa casa é uma casa de acolhimento, de descanso. O que eu e você hoje, como Rede Jovem, podemos fazer para agregar aqui? O que eu e você podemos fazer hoje para acolher essas pessoas? O que eu e você podemos fazer para trazer o doente para cá? O doente que um dia fomos nós. O que nós aqui no culto podemos fazer para dar uma nova perspectiva para alguém? Comece a pensar no seu lugar. O que você faz parte dessa casa, você faz parte dessa rede, você, muito maior do que a CCC, você faz parte do reino de Deus. O que você pode fazer para agregar nesse reino? Para trazer pessoas, mostrar a salvação, mostrar a cura, uma nova perspectiva. Eu creio que a gente precisa ser um lugar de porta aberta, onde não há julgamento, onde a gente recebe as pessoas, ora por elas, trata elas, ama elas, recebe elas. Também mostra a palavra, mostra o caminho, mostra exemplos, traz para cá, dá uma nova perspectiva para a pessoa. Ela pode voltar a sonhar. Eu e você podemos voltar a sonhar porque a gente tem uma outra perspectiva que não é natural. Então essa pessoa vem e começa a ter uma nova perspectiva. Então ela pode celebrar, porque ela foi salva, liberta, mas sim porque um dia também o Rei voltará. Amém? Feche seu olho no seu lugar. Nós, como Rede Jovem, temos um papel. Temos também uma responsabilidade. Nós podemos ser Pedro e Paulo. Além de dar dinheiro, nós podemos também falar: levanta-te e anda. Pensa com você, o que você pode fazer como Rede Jovem? Essa notícia boa de salvação, essa boa nova que você recebeu, é possível guardar só para você? Cristãos, a gente já, o tema dessa noite vai ser